Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Esse texto que eu quero abordar com vocês é uma ideia, um pensamento. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre esse texto, mas em perspectivas totalmente diferentes, tá bom? Essa é a tentação do Senhor Jesus. Esse Mateus 4 é um texto clássico que repete-se em Lucas capítulo de número 4, Marcos capítulo de número 1 fala alguma coisa assim muito rápido, ok? Até porque cumprindo os propósitos específicos pelos quais os evangelhos sinóticos foram escritos. João não narra a tentação porque apresenta-o como Deus e na qualidade de Deus que o é, ele não pode ser tentado quanto Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo de número 4, eu já trabalhei a tentação das mais variadas maneiras e formas. Mas como a Bíblia é uma fonte inesgotável, eu quero trabalhar a tentação do Senhor Jesus no que refere-se ao poder. Você observará que Satanás tentará o Senhor Jesus na tentação que muitos caem. Porque muitos não caem por causa do dinheiro, muitos não caem por causa de sexo oposto, muitos caem por causa do poder. E o poder é terrível. Porque a queda do poder não é uma queda passiva, é uma queda ativa. Não é uma queda de quem não faz, é uma queda de quem está fazendo. Então é terrível. E Satanás tenta-o também desse modo. Se você quiser conhecer os outros paralelismos, se você quiser conhecer as outras ideias voltadas nesse mesmo texto, você pode acompanhar outros vídeos que nós falamos sobre a tentação de Jesus em diferentes aspectos. Nesse vídeo eu vou tratar de algo que eu não tratei nos outros vídeos, tá bom? Mateus capítulo 4, verso 3. E chegando-se a ele, o tentador, essa aproximação eu já tratei no outro vídeo, disse: se tu és o Filho de Deus. Ora, Jesus já ouvia recentemente. Então ele, na verdade, toda tentação sempre põe em xeque, em dúvida, as palavras do próprio Deus. Já tratamos isso em um outro vídeo. Manda que essas pedras se tornem em pães. Pedras em pães. Já falamos também sobre isso no outro vídeo. Pedras, algo duradouro. Pão, algo passageiro. Transforma o duradouro, troca o duradouro por aquilo que é passageiro. Comentamos no outro vídeo. Mas, em primeiro lugar, a primeira tentação de Satanás deve ser entendida também do seguinte modo: usa o teu poder em teu favor, em favor das tuas necessidades. Usa os teus talentos em favor da tua necessidade. Um cara tão talentoso como você, tão poderoso como você, não pode sofrer necessidade de coisas tão simples, né? Coisas tão comuns e até legítimas aos homens como o pão. Olha, um cara do teu nível, filho de Deus, sentindo fome, não pode? Então usa os teus talentos, usa os teus dons, usa o teu poder para suprir a sua própria necessidade em seu favor pessoal. Conhece alguém que já caiu nessa tentação? Conhece alguém que usa os seus dons e talentos para seu bem e prazer, para seu bel prazer, para seu proveito próprio? Paulo, escrevendo, disse que os dons que foram distribuídos pelo Espírito, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 11 a seguir, ali são os dons ministeriais, mas enfim, ambos têm uma finalidade, a finalidade de que a igreja, a finalidade de que a comunidade, a finalidade de que o povo a quem eu me dirijo seja edificado com os dons que eu tenho, com os talentos que Deus me deu. Observe que Satanás não nega que Jesus é talentoso. Isso é terrível. Ele não quer que Jesus não exerça seus talentos. Ele quer que Jesus exerça seus talentos de uma maneira equivocada. Não é isso que a gente vê hoje? Algumas pessoas pensam que Satanás só trabalha para que elas não exerçam mais seus talentos. Outras pessoas não percebem, mas Satanás está utilizando-se dos próprios talentos, deixando, permitindo e até aperfeiçoando, para que elas usem seus talentos, mas usem de maneira equivocada. Não basta pregar, precisa pregar o que é certo,
Não basta pregar o que é certo, precisa pregar o que é certo com a motivação certa. Não basta fazer, precisa fazer o que é certo, da maneira certa, com os propósitos, princípios e motivações certas. Depois, verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mais uma vez colocando em xeque aquilo que Deus havia falado, sobre dúvidas, né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Sabe o que é isso? Use os benefícios de Deus. Use a graça de Deus contra o Deus da graça. Use os recursos de Deus contra o Deus que provê recursos. Use o poder de Deus em seu favor. Se você é filho de Deus, para quem é a herdade de Deus, se não para você? Se você é filho de Deus, então existem riquezas que podem ser reclamadas. Se você é filho de Deus, use isso em teu favor, use isso para teu proveito. Se você é filho de Deus, os recursos de Deus te são também pertencentes. Então use o recurso de Deus para que você seja suprido das necessidades. Que coisa terrível! Para que você seja cuidado em momentos como esse, que você se jogue daqui e Deus te guardará. Use os recursos de Deus, use sem medida, porque o rio é caudaloso. Use sem medida, porque Deus é abundante. Use desenfreadamente. Olha o que Satanás está dizendo. Alguém que está abusando do recurso de Deus. Alguém que está usando o recurso de Deus contra o Deus do recurso. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Os recursos de Deus são existentes. Existem riquezas em Deus que infelizmente ainda não foram reclamadas, e é por isso que alguns de nós ainda não recebemos como deveríamos ter recebido. Mas use o recurso de Deus em favor do Deus que te deu esse recurso. Os recursos de Deus não são e não devem ser de uma maneira desperdiçada, usada erroneamente. Não faça isso, em nome de Jesus. Não use os talentos de Deus, os dons de Deus, de uma maneira que não seja para a glória desse próprio Deus. Não esqueça da multiplicação de pães e peixes. O recurso de Deus foi tanto que sobrou. Aí sabe que Jesus diz: recolhei, não desperdice. Senhor, me dá palavra, para quê? Se você não prega para ninguém. Senhor, me dá unção para orar pelo enfermo, para quê? Se você não ora por ninguém. Se Deus te der palavra, você vai usar as palavras que Deus te dá para a glória de Deus ou para si mesmo? Se Deus tiver os dons e talentos, os dons e talentos serão usados para a glória de Deus, para orar por alguém, ou você vai orar apenas por você? Então essa é a segunda tentação. Use o poder de Deus para seu benefício. Terceira e última tentação, e talvez essa mais terrível e a impensada, pelo menos a primeiro momento, verso de número 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você sabe o que está dizendo? Satanás está dizendo: use o meu poder. Eu tenho poder. E se Deus, olha a acusação de Satanás, se Deus te nega poder, te nega recurso, eu estou disponibilizando. Use os meus recursos. Gente, parece isso impensado, parece uma realidade surreal, inexistente, mas não é. Infelizmente tem gente querendo fazer obra de Deus com os recursos do diabo. Deus tem seus próprios recursos. Deus tem seus próprios métodos. Deus é suficiente o bastante. Deus não precisa do diabo para coisa nenhuma. O diabo está dizendo: se você não quer usar o seu recurso, se você teme que o seu recurso seja insuficiente, se você não quer usar o recurso de Deus, se Deus não escancarou os recursos que Ele tem a teu dispor, eu estou disponibilizando. Use o meu recurso a teu favor. Sabe o que disse Jesus? Vai-te, Satanás. Deus tem seus próprios recursos e eu não preciso das tuas migalhas. Deus tem um banquete. Deus tem um manancial.
Porém, esse manancial de Deus deve ser usado para a sua glória. O que tenho, eu tenho porque Deus me deu, e eu não preciso de ninguém ficar me incentivando ou me conscientizando de que tenho. Não preciso que fique massageando o meu ego para que eu seja cônscio daquilo que tenho. Só que aquilo que tenho, eu tenho porque me foi dado. E eu preciso prestar conta para quem me deu. E quem me deu com um propósito definido e com a motivação correta. E não com um propósito indefinido e motivações indecorosas, como essa que tu estás me apresentando. Então, a tentação pelo poder. Primeiro, use seu poder a seu benefício. Segundo, use o poder de Deus a teu benefício. Terceiro, use o poder do diabo a teu benefício. Essa é a tentação de Satanás. Parece que muitas pessoas estão caindo nela. Que Deus os guarde, que Deus os ajude, no nome de Jesus. Esse é nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Seja abençoado para a glória de Deus.